Messias, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem? Me diz, você queria ser astronauta também quando era criança? Não, astronauta não, é muito ousado, né? Ah, mas tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue, tem crianças. Aliás, as crianças que costumam visitar a gente aqui, muitas delas é essa motivação mesmo, tá? Tá vendo? Gente, dia do Uhum. astronauta, 9 de abril, me corrija se eu estiver errada, Messias, é por conta do Yuri Gagarin, né? Que foi o primeiro a viajar pelo espaço. Isso, né? A NASA comemora em abril, mas aqui no Brasil a gente comemora em janeiro, né? Porque é meio que uma homenagem à missão centenária, né? Aquela que o Marcos Pontes foi ao espaço em Uhum. 2006. Que foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço? Isso, o primeiro Uhum. brasileiro. Até agora, o único astronauta, né? Porque já teve um outro brasileiro que foi, mas em caráter de turismo, né? Mas de astronauta mesmo, por enquanto, só temos o Marcos Pontes. Agora vamos lá. Nesses anos todos, desde Gagarin, lá em 1961, que por coincidência também é 9 de abril, e aqui a gente comemora o 9 de janeiro, né? Mas o Isso. que a gente conseguiu responder do universo até agora? Nossa, foi muita coisa. Aliás, já conseguimos descobrir mais coisas de lá para até então do que o que a gente sabia antes, né? Hum, Porque o que a gente sabia antes era apenas o que o telescópio nos dá de informação, né? Ou uhum. seja, o que a luz chega para a gente aqui na Terra através de um telescópio, ou mesmo olhando para o céu a olho nu, né? Agora, desde que o ser humano conseguiu, né, levar espaçonaves ao espaço, levar o homem ao espaço mesmo, né? A gente já descobriu todas as outras coisas e coisas que são, inclusive impactando o nosso dia a dia, né? Coisas sobre, por exemplo, é, clima, né, e tempo, né, através dos satélites, né? E propriamente coisas do espaço também, né? Informações sobre os outros planetas, sobre outras estrelas e até mesmo buracos negros, né? Como recentemente teve foto, né? Ou seja, é muita coisa mesmo, né? Uhum. Muita coisa. O que a gente percebe muito é o que aparece em filmes, né? De astronautas, de universo de uma forma geral. E nossa, nós já tivemos vários, acho que desde 1001, uma Odisseia no Espaço, até Interestelar, que muita gente acha o filme muito doido, mas é o que mais se aproxima da realidade, também já ouviu falar nisso. O que é mito, o que é verdade que a gente assiste nesses filmes? O 2001 Odisseia no Espaço, ele foi um grande marco, né, da indústria cinematográfica, porque conseguiu exibir com muita fidelidade alguns quesitos, né? Lógico que tem outras coisas fantasiadas, mas em relação ao Interestelar, né, que inclusive está sendo reexibido agora, né, Uhum. nos cinemas, ele é muito mais fiel, né? Inclusive ele contou com o auxílio do Kip Thorne, né, que é cosmólogo, né, astrônomo, que ele é, ele foi como se fizesse uma curadoria do filme, né? Inclusive ele Uhum. foi prêmio Nobel, né, nessa área, ele ajudou muito, né? Então, o mais fiel que a gente tem até hoje mesmo seria o, o, o filme Interestelar, né? Como é que a astronomia entrou na sua vida, Messias? Bom, desde pequeno eu queria fazer física, né? Assim, a física, na verdade, que foi o que Motivadora. me isso, motivadora, né? E aí, durante, né, o curso de física, a gente vai conhecendo a astronomia, vai se encantando, né? Então, isso daí foi determinante para mim. Uhum. Porque a gente já fica pensando, se ele não queria ser astronauta, como é que a astronomia entrou na vida dele? Através da física. Foi através da física. A gente costuma brincar lá no planetário, né? Com as crianças que chegam, né? Que existe dois tipos de crianças que vão lá no planetário: as que querem ser astrônomos e as que querem ser astronautas. Uhum. Então, o astronauta já é o mais ousado, né? Que quer ir para o espaço, né? Agora, o astrônomo não. O astrônomo é o que quer ficar aqui na Terra mesmo, né? Só olhando para as estrelas, admirando, que também é muito bonito. Nós tivemos alguns capixabas, né? Que alguns brasileiros que chamam a atenção também no exterior, mas a gente teve o caso de um capixaba, se não me engano, físico também da UFES, que inclusive botou um robozinho para andar e com música do Casaca, né? Você deve lembrar disso. Claro, Aham. o Paulo Oliveira, Paulo né? Oliveira.
ele fez um trabalho muito importante, né, trabalhando também nessa missão, né, que levou as sondas Spirit e Opportunity para Uhum. Marte, né, de 2003 2004, né, nesse período de lançamento e depois que as sondas chegaram efetivamente no planeta. E essas sondas, uma delas são sondas gêmeas, né? Uhum. Uma não funcionou por muito tempo, foi pega por uma tempestade, mas a outra ficou funcionando por muitos e muitos anos. Ela superou a expectativa de trabalho e o Paulo Oliveira é genial, né? Ele é Uhum. muito genial mesmo, né? Ele fez umas pesquisas muito importantes quando estava na UFES e principalmente em parceria com a Vale, né? Uhum. Então, inclusive, ele doou pro planetário, né, uma miniatura desse robozinho. Então, quem visitar o planetário pode até conferir a miniatura original mesmo da missão da Ah, que NASA. legal, que fofo. Aham, bem legal. Uhum. Pois é, então as crianças, parte delas querem ser astrônomos e parte quer ser astronauta. O caminho é longo, mas não é impossível. Tem que estudar bastante para qualquer um dos dois, gente. Mas, se não for astronauta, de que forma nosso ouvinte infantil, né? Nossa audiência infantil, pode trabalhar um dia ligado a essa questão de astronomia, né? Quais são as profissões que envolvem o tema e que eles podem, de certa forma, realizar o sonho? Eu acho que hoje o que mais se fala são as profissões relacionadas à climatologia, meteorologia, né? Uhum, Porque a maior parte dos dados que a gente tem hoje, né, relevantes a nível global são de satélites, né? A malha de satélites já está bem grande mesmo, né? Mundial mesmo, né? Então tem monitoramento do clima, né? Monitoramento da meteorologia também, né? uhum, E também tem na área de comunicação, né? Porque a gente tem satélites de comunicação e dentro da área de comunicação tem também a área de internet, né? Por exemplo, uhum, os satélites Starlink, né? Da SpaceX, né? E outras empresas também, né? Que fazem isso. Ou seja, a área não só da, da astronáutica que a gente conhece como pesquisa, né? De exploração científica, existe também uma área comercial muito grande, né? Inclusive hoje, até mesmo a área de exploração científica, ela está sendo bem assessorada, né, por esse tipo de empresa que a NASA, né, a Agência Espacial nos Estados Unidos, por exemplo, compra serviços desse tipo de empresa, né? Então, que é de área de engenharia mesmo, né? Então, existem muitas oportunidades. Messias, qual o grande mistério do universo? É isso que está todo mundo querendo, sabe? Bom, as perguntas mais fundamentais são aquelas, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Que não sei se ainda a gente vai ter resposta para isso, né? Mas tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? A gente, por exemplo, buracos negros, né? A gente só sabe basicamente duas coisas deles, né? Assim, né? Sabe sobre a massa deles e como eles se comportam fisicamente girando e tal, mas a gente não tem informação nenhuma, né? Além desse tipo de coisa. Lógico, a gente tem outras pequenas informações, né? Também que são utilizados para caracterizar um buraco negro, mas a gente não sabe ainda, né? E a gente sabe que no centro da nossa galáxia tem um. A gente só não sabe também se outro ambiente do sistema solar pode abrigar vida, né? Não sabe se é possível o ser humano colonizar, né, outros planetas, ainda está tá se pesquisando sobre isso. E do ponto de vista econômico, né, e comercial, existem asteroides que têm riquezas imensuráveis, né, no caso de uma possível mineração espacial, né? Então, Uhum. tem muitos desafios ainda pela frente, né? E a relação espaço-tempo? Porque muita gente relaciona, no caso aí, o buraco negro, que você seria sugado, mas sairia num outro espaço-tempo diferente. Isso ainda é estudo, é especulação? Tem alguma coisa de verdade nisso? Qual é a relação? Teoricamente, né, tem muitas coisas que já estão meio que resolvidas, né? Uhum, Mas
a gente ainda não tem tecnologia para chegar próximo ao buraco negro. A gente ainda não tem tecnologia pouco para sair do sistema solar, né? Na década de 70 foram lançadas duas sondas, as sondas Voyager, né, que ficaram famosas na mídia na época pela divulgação do Carl Sagan, né? Essas sondas, elas ainda nem saíram do sistema solar, né? Elas estão num lugar onde realmente não tem mais ventos solares, mas elas ainda estão sob influência gravitacional do Sol, né? Ou seja, a gente não está nem próximo da estrela mais próxima, né? Ou seja, a gente está engatinhando ainda, né? Então, coisas práticas mesmo sobre buraco negro e tal, isso aí vai demorar bastante a ser resolvido, né? Entendi. Temos perguntas dos ouvintes aqui. Vamos lá. Opa, claro. O Cleilson conosco dizendo: minha filha de 16 anos tem interesse em astronomia. Qual o caminho para ela se tornar uma profissional da área? Qual é a graduação que ela tem que fazer? Por onde começa? Começa estudando muito. Participa, enquanto ela é jovem, né, participar das Olimpíadas de Astronomia, né? Isso daí eu acho que fortalece bastante a abrir os olhos para esse caminho, né? Mas eu acho que o principal é fazer um curso nessa área, né? Aí, no caso, ou de astronomia mesmo, né? Que existem algumas universidades do país que tem, né? Igual de São Paulo, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né? No Observatório Nacional também, no caso de pós-graduação, né? A UFES não tem astronomia, Messias? Astronomia propriamente dita, não. Aqui a gente tem física, mas dentro das pós-graduações da física, a gente tem um pós-graduação em astrofísica e cosmologia, né? Que, aliás, é um dos cursos de referência do país, né? Ele tem um conceito muito elevado, né? É um programa internacional, né? Ou seja, tem doutorandos, né, de fora do país que estudam aqui, né? E é nessa área, mas aí já em caráter de pós-graduação, né? Ou seja, você pode fazer a graduação de física, né? E aí fazer o mestrado e o doutorado nessa área. Aqui no Espírito Santo mesmo. Agora, você falou que enquanto tem 16 anos, ela pode participar dessas Olimpíadas de Astronomia, né? Que conhecimento com 16 anos a gente consegue ter para participar a esse ponto? Onde é que ela busca isso? Porque a escola no ensino normal não ensina isso. Na verdade, ensina. Hoje em dia vem mudando bastante, né? Lógico, há um tempo atrás não se ensinava praticamente nada, né? Mas hoje em dia, básicos, né? Por exemplo, eu aprendi que Plutão ainda era planeta. Exatamente, né? Mas hoje em dia já tem programas nas escolas, né? As escolas que aderem à Olimpíada Brasileira de Astronomia, elas sempre têm, por exemplo, para ensino médio, né? Aquelas disciplinas eletivas que focam exatamente nessa área, né? Muitas escolas, a maioria das escolas mesmo que tem, né, um programa de disciplinas eletivas, essas estaduais, né? Que elas entram em contato aqui com a gente na universidade para poder buscar parceria para poder desenvolver essas disciplinas, né? Essas disciplinas eletivas na área de astronomia. E aí tem voltada especificamente para as Olimpíadas, né? Igual a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, e a MOBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes, né? Foguetes artesanais, né? Aqueles de água ou então de vinagre e bicarbonato de sódio, né? Que já são nessa área também. Legal. Completando até a pergunta do Cleilson aqui, o Orlando, como é que é o mercado de trabalho, de oportunidades para trabalhar com astronomia no Brasil? No Brasil, nós temos vários observatórios, a maioria são observatórios pequenos, não tem grandes, sim, claro, né, mas de 1,60 m de diâmetro ao telescópio, mas a maioria são pequenos, né? Mas esses observatórios, eles pesquisam, eles são voltados sempre para a pesquisa mesmo, né, de desenvolvimento científico, né? Assim como o nosso, voltando para essa área de pesquisa, né, seriam observações do tipo ocultações, né, de estrelas por asteroides, né? Durante a ocultação, que é quando um asteroide passa na frente de uma estrela, né, você consegue inferir características físicas desse asteroide. E, por exemplo, pode ser um asteroide potencialmente perigoso, né? Um asteroide que pode estar em rota de colisão com a Terra, né? Ou então mesmo um estudo científico puro, no sentido de caracterizar quimicamente esse asteroide, né? Saber a composição dele, o formato, né? Então, esses observatórios, como o nosso, né, faz esse tipo de observação.
E aí ele manda para os grandes centros de pesquisas que têm estudantes ou pesquisadores que estão trabalhando nessa área, né, para poder fazer esse estudo, nessa pesquisa. Um aprofundamento, né, dessa Isso, pesquisa. na área de astronomia especificamente, né? Agora, na área de astronáutica, né, aí a gente tem a Agência Espacial Brasileira, né? E a Agência Espacial Brasileira, temos o INPE também, né? Uhum. De pesquisas espaciais, né? O Instituto de Pesquisa, que ali tem. No INPE é mais voltado, bem voltado, né, assim, para a área de meteorologia, né, de satélites e tal. E a Agência Espacial Brasileira seria por causa dos lançamentos mesmo, né? Porque o Uhum. Brasil, muita gente pensa assim que só pensa na NASA ou então na ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, né? Mas o Brasil tem sim uma agência espacial bem desenvolvida. Nós temos veículos lançadores, né, nos casos de foguetes, nós temos satélites muito bem desenvolvidos, igual o Amazônia 1, que foi lançado em 2021, né, que monitora principalmente a Amazônia, né, as queimadas e tal. Temos também satélites de telecomunicação, né? O Uhum. que agora um grande revés que o Brasil sofreu foi aquele acidente de 2003, né, que o Brasil ele estava fabricando o veículo lançador, no caso o foguete, né, e também o satélite mais o sistema de monitoramento, né? Tudo junto, né? Aí esse acidente que teve, né? Que infelizmente morreu vários técnicos, né? Vários cientistas, que atrapalhou um pouco, né? O desenvolvimento dos veículos lançadores. Mas o Brasil tem veículos lançadores sim menores, né? E é especialista nessa tecnologia de CubeSat, né? Esses satélites pequenos, né? Minúsculos que ficam um pouco tempo em órbita, mas eles conseguem monitorar bastante coisa. Legal. Bom, para quem ficou curioso e quer conhecer um pouco mais do observatório. É. Bom, aqui na UFES a gente tem o observatório, né, o Gaturama Observatório Astronômico, que trabalha com observações mesmo, propriamente dito, né, nós temos telescópios lá para isso, e em janeiro ele funciona na quarta e na sexta, né, no caso à noite, né, das 18h30 às 21h, mas ele é condicionado à meteorologia, né, ou seja, só Uhum. dá para ver com um tempo bom mesmo, né. E janeiro não costuma ser, esse janeiro especificamente, né, tá bem chuvoso, né? Então, Uhum. eu acredito que a gente vai abrir poucos dias. E durante o restante do ano, abre nas sextas-feiras, de 18 às 21h. E o planetário, que também estuda a astronomia, também oferece, né, na temática de astronomia, sessões de projeção, né? E a gente no planetário está em programação de férias, e está funcionando de terça a quinta, de 14 às 17h30, e na sexta-feira, de 14 às 20. Né? Ou seja, dá para curtir bastante coisa de astronomia e astronáutica aqui Gente, nas férias. é muito legal, porque você entra na cúpula, tem as sessões, né, com a projeção toda no teto da cúpula, que é arredondada, né? Fora as Uhum. peças, né, o- me faltou a Nosso palavra. acervo físico, né? Isso, exatamente. A Uhum. miniatura que você falou que está lá. Tem Uhum. equipamentos antigos também, que ainda funcionam, mas estão lá à mostra, né? Imagens. Sim. Gente, Uhum. é muito legal. E a programação completa consegue também junto à Prefeitura de Vitória, né? O site da Prefeitura traz a programação completa também do planetário, não traz? Também, também. E o Uhum, Instagram também, né? O Instagram do legal. Planetário é @Planetário de Vitória, e o Instagram do Observatório é @GoaUFES. Tá certo. Para a gente encerrar rapidinho aqui, a pergunta do Marco Antônio: existe algum planeta realmente parecido com a Terra que possa ter vida? Olha, existem planetas muito parecidos com a Terra, mas não próximos, né? Eles Uhum, estão em outras estrelas distantes e tal, mas é possível. Assim, é possível no sentido de ter condições. Agora, a vida é uma coisa muito complexa, né? uhum. Então, não dá para afirmar nada a não ser que se encontre mesmo, né? Agora, planetas com condições semelhantes ao nosso, aí sim, tem vários, né? Assim, que tem atmosfera com oxigênio, que, né, não abundante, né, mas tem Uhum. planetas com bastante água em estado líquido, né, com massas de terra também, né, tem sim. Aquela brincadeirinha, existe a Área 51?
Ai, eu não sei, tem que perguntar para eles. Messias, querido, muito obrigada por conversar conosco. Parabéns pela escolha da profissão e que muitas outras crianças e adolescentes sigam esse caminho também, viu? Tá joia, muito obrigado. Obrigada e um Eu abraço que para todo agradeço. mundo aí do Observatório do Planetário. Tá joia. Valeu, querido. Um Até a abraço. próxima.